Eu já mostrei vários tipos de discos SSD, com vários formatos e capacidades de armazenamento. Também o melhor SSD M.2, o Samsung 980 Pro PCI Express 4 com 2 TB de capacidade. Mas hoje vou mostrar um dos mais populares SSDs M.2. Mas antes, subscreve ao canal porque eu publico novos vídeos todas as semanas. Os SSD M.2 tornaram-se no componente mais importante para a performance de muitos computadores modernos, com velocidades impressionantes e capacidades de armazenamento para qualquer necessidade. Estes SSD M.2 são pequenos módulos com formato 2242 ou 2280 que são montados numa placa-mãe do computador com uma interface PCI Express de alta velocidade. Essa velocidade melhora a produtividade a usar um computador. Este é o SSD Samsung PM991 M.2 2242, que pode ter uma capacidade entre 512 GB a 2 TB. É uma poderosa unidade de armazenamento que oferece um equilíbrio impressionante entre desempenho e eficiência. Este módulo M.2 tem um formato 2242 com um comprimento de 42 mm. Com uma interface PCI Express 3, a velocidade de leitura sequencial pode chegar teoricamente até 3.500 MB por segundo e a velocidade de escrita sequencial até 3.000 MB por segundo. Mas a velocidade máxima pode depender dos microchips do módulo M.2, mas também se a leitura dos ficheiros é sequencial. Mas eu vou fazer o teste de velocidade deste SSD M.2 para provar a verdadeira velocidade. Montar um SSD M.2 em um computador é uma tarefa muito simples. Para isso, basta abrir o computador e encontrar onde está a ligação M.2 do computador. Geralmente, esse slot está identificado com M.2 e só permite colocar o módulo numa posição. Coloco o SSD na conexão M.2 do computador e coloco o parafuso para fixar o módulo, para que este não se desconecte. E já está. O SSD M.2 está instalado no computador e pronto a ser utilizado. Para fazer este teste de velocidade do SSD, vou utilizar o programa Crystal Disk Mark e vou fazer teste nas melhores condições para vermos qual a velocidade máxima possível. E já vamos obter os resultados do teste deste SSD M.2. Podem ver que a velocidade de leitura sequencial deste SSD foi 2.315 MB por segundo, apenas 66% da velocidade máxima possível de uma interface PCI Express 3, mas cerca de 2.500 MB por segundo de velocidade de leitura sequencial é normal. É uma velocidade muito boa para qualquer tarefa que necessite fazer no computador. O resultado de teste de escrita sequencial no SSD foi de 1.298 MB por segundo, cerca de 40% da velocidade máxima que devia ter. Embora esteja abaixo do esperado, continua a ser uma velocidade muito boa para o computador. Então estes foram os resultados do teste de leitura e escrita sequencial nas melhores condições, com 2.3 GB por segundo de leitura de ficheiros e 1.3 GB por segundo de escrita de ficheiros. Mas em condições de utilização normal do computador, estas velocidades serão inferiores. Fazendo um teste completo com leitura sequencial e aleatória, podem ver que os resultados são cada vez mais baixos. Quanto mais aleatória a leitura dos ficheiros no SSD, mais baixa é a velocidade, podendo mesmo ser apenas de 300 MB por segundo. E o mesmo acontece com a velocidade de escrita, mas com valores ainda mais baixos. Como podem ver pelos resultados, em condições de utilização normal, a velocidade é ainda menor. Mas estes resultados vão depender do tamanho dos ficheiros, quantidade de ficheiros e se é uma leitura sequencial ou aleatória. O calor gerado pelos microchips do SSD pode reduzir a performance do funcionamento do SSD, por isso deve colocar um dissipador térmico de calor em alumínio para arrefecer o SSD, porque se o SSD funcionar menos quente, irá ter uma maior performance, conseguindo atingir maiores velocidades e sem falhas. Deverá escolher um dissipador com o tamanho adequado ao tamanho do seu SSD. Existem muitos modelos de dissipadores térmicos para SSD, com formato 2242 ou 2280. Deverá instalar o dissipador com tamanho adequado. Embora o resultado do teste não atinja a velocidade máxima da interface M.2 do computador, o resultado é bom para a maioria dos utilizadores e computadores. É uma excelente opção de SSD para aqueles que querem um bom computador, mas eu recomendo que escolham um modelo com pelo menos 1 TB de capacidade. Mas agora,
Subscreve o canal porque eu publico novos vídeos todas as semanas. E se tiveres alguma pergunta, escreve nos comentários.